Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa 10ª aula sobre funções e portas lógicas, onde nós vamos conversar sobre mapas de Carnot, onde nós vamos utilizar duas e três variáveis. Tá? Mas o que é um mapa de Carnot? O mapa de Carnot é um método gráfico criado por Edward Waite e foi aperfeiçoado pelo engenheiro de telecomunicações Maurice Carnot. Tá? Daí o nome mapa de Carnot. Tá? Né? Como ele foi criado na verdade por dois, ele também é chamado de Waite-Carnot. Tá? Ele é utilizado para obter expressões simplificadas a partir de uma tabela verdade. Ou seja, dado que nós temos uma tabela verdade, né, que representa uma expressão lógica ou um circuito, nós podemos obter a simplificação da expressão ou daquele circuito, né, através do mapa de Carnot. Tá? E costuma ser mais fácil e rápido do que aplicar a álgebra booleana. Bom, na aula passada, nós vimos como simplificar expressões lógicas, né, empregando a álgebra booleana. Agora nós vamos ver como fazer essas simplificações utilizando o mapa de Carnot. E a gente vai perceber que costuma ser mais fácil e mais rápido. E a complexidade aumenta conforme a quantidade de variáveis. Bom, mas isso também ocorre quando a gente aplica a álgebra booleana, certo? Quanto maior a quantidade de variáveis, mais complexo ele fica para ser simplificado. Tá? Vamos então começar aqui com um mapa de Carnot de duas variáveis. Tá? Imagine aqui esse retângulo, né? Esses dois retângulos, que seja aqui o nosso, vamos chamar assim, nosso universo, tá certo? Nós vamos pegar essa nossa área, tá? Esse nosso universo, e vamos dividir de duas formas, tá? Aqui na primeira forma, nós passamos uma linha aqui horizontal, tá? Dividindo aqui o retângulo em área superior e aqui uma área inferior. Aqui na área superior, nós vamos identificar como A barra, e aqui na área inferior como A, tá certo? Como se fosse aqui 0 e aqui 1, tá? E aqui, pegando essa mesma área, né, nosso universo, e dividindo ele no meio com uma linha vertical, tá? Nós podemos identificar essas duas áreas aqui do lado esquerdo como B barra e aqui do lado direito como B. Então nós temos como se fosse o 0 e o 1. Então nosso universo foi dividido em duas partes, o 0 e o 1. De tal forma que nós podemos ter essas combinações. Quando o A for 0, eu vou estar ocupando essa porção superior aqui do nosso retângulo. Quando o A for 1, a porção inferior. Quando o B for 0, tá? Nós vamos estar ocupando o lado esquerdo. Quando o B for 1, o lado direito. Tá? Desta composição das duas variáveis A e B, nós podemos fazer o que? A interseção, tá? Dessas áreas. De tal forma que quando o A for 0 e o B for 0, então nós estamos restritos a este canto aqui superior esquerdo, tá certo? A é 0, B é 0, tá certo? As outras áreas podem ser também combinadas, né? De tal forma que quando o A for 0, então superior, e o B for 1, aqui do lado direito, nós temos aqui o canto superior direito. A próxima combinação seria quando o A for 1 e o B for 0, tá? Então nós temos aqui o canto inferior esquerdo. E a última combinação possível, já que são duas variáveis, quando o A for 1 embaixo e o B for 1 aqui do lado direito, nós temos então aqui o canto superior ou canto inferior direito. Então aquela nossa área, tá? Aquele nosso universo, vamos dizer assim, nós agora temos 4 áreas que são as combinações das divisões que nós fizemos do nosso retângulo, tá certo? Então, cada área desse retângulo é em função da combinação dos valores de A e de B, como nós já vimos, tá certo? Então, o que nós vamos fazer de fato? Considerando que nós temos uma tabela verdade, nós vamos mapear
aquela tabela verdade dentro do nosso mapa de Carnot. Este retângulo dividido, eles já são o nosso mapa de Carnot, tá certo? Outra coisa também importante, conforme vocês forem estudando nos livros, vocês vão perceber que existe mais de uma forma de a gente representar um mapa de Carnot. A primeira, né, mais fundamental, tá, comum, é esta aqui, onde nós temos a nossa área inicial dividido aqui por essa linha horizontal em A barra e A, e aqui a linha vertical dividindo em B barra e B, tá certo? Ou a representação desta segunda forma, tá? Perceberam que está diferente? Onde eu estou indicando aqui o valor de A, neste caso, essa primeira linha é A igual a 0 e a segunda linha A igual a 1, e também o valor de B, onde agora é a coluna, a primeira coluna B vale 0 e a segunda coluna B vale 1, tá certo? Então, existe esta representação e esta representação aqui do mapa de Carnot. Aqui eu gosto, que eu mais vou utilizar é esta segunda representação, onde nós dividimos em linhas e colunas, tá certo? Contudo, tenho ciência que existe mais de uma forma e vocês podem utilizar aquela que vocês acharem mais adequadas, tá certo? Bom, então aqui nós temos um mapa de Carnot, ou uma tabela verdade, com um mapa de Carnot, e nós vamos mapear esta tabela verdade, tá? Dentro do mapa. Primeiro, então, nós precisamos aqui dos valores da saída S para cada combinação de A e B, tá certo? A primeira linha aqui da tabela, S igual a 0, é quando A vale 0 e o B vale 0, tá certo? Então é esta posição aqui como nós já conhecemos. A segunda linha da tabela, quando A vale 1 e o B vale 0. Então naquele momento a saída S vale 1. Então aqui o 1 da tabela verdade. Na terceira linha da tabela, temos que A vale 1 e o B vale 0. Tá? Então, nesta situação, a saída S vale 1. A quarta é a última linha da tabela verdade, A e B valem 1. Então, A vale 1, B vale 1 e a saída S vale 1. Então, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos os valores da saída S aqui na tabela verdade, nos valores correspondentes às entradas A e B, tá certo? Tá? Bom, para facilitar, né, o nosso dia a dia, quando nós estivermos usando a tabela verdade e o mapa de Carnot, nós podemos identificar estas posições do mapa em função aqui do número da linha, tá? Ou do índice aqui da linha. Então, neste caso, para duas variáveis, né, nós percebemos que tem 4 linhas, aqui enumerado de 0 até 3, e o nosso mapa de Carnot, as posições serão essas aqui, ó. Aqui ficou a linha 0, aqui a linha 1, a linha 2 e a linha 3, tá? Esses números aqui correspondem às linhas aqui na tabela verdade, tá certo? Então, se nós tivermos esta visão, na hora de preencher a tabela verdade, fica fácil de a gente preencher o mapa de Carnot, tá? Bom, e agora? Nós já sabemos passar uma tabela verdade para um mapa de Carnot. O que nós devemos fazer neste momento, tá? Então vamos lá, vamos ler as regras aqui que são bem simples de nós seguirmos. Os valores da saída S na tabela verdade devem ser postos no mapa de Carnot. Beleza, nós já fizemos isso, tá? Neste exemplo. Então, as regiões onde a saída S é igual a 1 devem ser agrupadas em quantidades que são potências inteiras de 2. Né? Quais são as potências inteiras de 2? Né? É 1, 2, 4, 8, 16, tá certo? Então, esses 1s que estiverem no mapa de Carnot, eles devem ser agrupados com estas quantidades, tá certo? E todos os 1s devem ser agrupados. Então, não pode sobrar
nem um sem ser agrupado, tá? Nós devemos maximizar o tamanho dos grupos e minimizar o número de grupos. Ou seja, quanto mais uns eu conseguir agrupar juntos, melhor. A consequência disso é que eu vou ter um número mínimo de grupos, tá certo? Cada agrupamento dará origem a um termo, que no caso vai ser um termo produto na expressão simplificada, onde deverão ser eliminadas as variáveis que ocupam suas regiões 0 e 1 simultaneamente. Tá? A gente vai já fazer exemplos que nós vamos entender o que ele quer dizer aqui. Mas essencialmente para cada grupo de uns que nós encontrarmos, ele vai dar origem a um termo produto na nossa expressão simplificada, tá? Isso que a gente tem que ter em mente, tá? E essa questão das variáveis que são eliminadas, nós vamos já fazer exercício, tá? Isso daí. A expressão simplificada será a soma dos termos obtidos dos agrupamentos. Então, como cada agrupamento dá origem a um termo, a expressão simplificada deverá ser a soma desses termos, tá? No caso de duas variáveis, que é o que a gente está estudando nesse momento, poderão existir as quadras, que é quando tem os 4 uns agrupados, os pares, quando tem um 2, ou os termos isolados, é quando a gente tem apenas um único 1, né? O grupo é apenas um único 1. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma quadra, tá? Significa que o meu agrupamento possui 4 uns. Aqui eu tenho um par, tá? Que neste caso são dois uns, ou o 1 isolado, certo? E aqui, olha, o que é importante a gente observar? Como é que a gente determina o termo que representa aquele grupo, né? Aquele agrupamento. Neste caso aqui, ó, como o 1 ocupa, né, todas as posições do nosso mapa de Carnot, tá? Significa que toda aquela tabela verdade representa o valor 1, tá? Então a nossa saída S será 1, tá? E neste caso aqui, ó, vamos prestar atenção. Quando eu tenho um par, tá? Como é que nós vamos fazer? Aqui que entra essa questão aqui, ó. Onde deverão ser eliminadas as variáveis que ocupam suas regiões 0 e 1 simultaneamente. Se nós prestarmos atenção a este grupo, nós vamos perceber que estes uns ocupam da variável A tanto a região onde A é igual a 0 quanto da região A igual a 1. Por outro lado, em relação à variável B, tá, ocupa apenas a região onde B é igual a 0. Em função disso, a variável A, que ocupa tanto a região 0 quanto a região 1, elas são eliminadas, tá? Então, a variável A será eliminada do termo. De tal forma que a expressão, né, o termo para este grupo, será apenas B barrado. Por que B barrado? Porque ele está ocupando aqui a região onde B é igual a 0. Tá entendido? Ou seja, quando o agrupamento ocupar áreas, né, das variáveis, que a variável tenha valor 0 quanto 1, aquela variável é eliminada, tá? E aqui nós temos aqui um termo isolado, né? Então, neste caso aqui, que região ele está ocupando? Este grupo está ocupando a região onde o A é igual a 0 e o B é igual a 1. Neste caso, o termo que vai dar origem a este grupo será A barrado, A igual a 0, vezes B, tá? Vezes B. Tá entendido? Vamos então aqui para um exercício. Encontre a expressão simplificada que represente a tabela abaixo. Então, temos a tabela com duas variáveis, tá? De entrada, A e B, e a saída S. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar, né, os valores da saída S aqui no mapa de Carnot. Então, está aqui.
Quando A igual a 0 e B igual a 0, saída S vale 0. As demais posições, S vale 1. Então, S vale 1. Isso, então, nós já colocamos os valores no mapa de Carnot. O que nós vamos fazer agora é os agrupamentos, tá? Os agrupamentos dos uns. Pergunta: esses uns, eles podem ser agrupados, esses três, de uma vez só? Não, né? Porque os agrupamentos devem ser sempre potência inteira de 2, né? Então vai ser 1, 2, 4, 8, 16. Então, nós podemos agrupar um par, uma quadra. A gente pode agrupar uma quadra? Não, né? Lembrando que a gente sempre deve agrupar o máximo possível. Uma quadra não é possível, neste caso, porque tem este zero aqui. Podemos fazer um par? Sim, né? Nós podemos agrupar esses dois uns. Tá? Aí nós vamos perceber que em relação à variável A, ele ocupa, né, esse grupo, a posição em que A vale 1. Tá? Então, o termo será A. S é igual a A. E em relação à variável B, este grupo ele ocupa tanto a posição em que B vale 0, quanto B vale 1. Então, neste caso, o B será eliminado. Tá? Este agrupamento dá origem a termo apenas A. E aí que nós vamos agora identificar o segundo grupo, que seriam esses dois uns agrupados, tá certo? Nós vamos perceber que em relação à variável A, ocupa tanto a região em que A vale 0, quanto a região que vale igual a 1. Lógico, logo, o A é eliminado do termo. Em relação à variável B, ele ocupa tanto a região, ocupa apenas a região em que o B vale 1. Tá? Então, neste caso, o termo será B. E a nossa expressão da saída S será igual a A mais B. Tá? Então, esta já é a expressão simplificada que representa essa tabela verdade. Tá certo? Outra coisa importante. Lembrem daquela regra aqui. Todos os uns devem ser agrupados, né, de alguma forma. Então, todos os uns dessa tabela foram agrupados. No caso aqui são 3. E os uns podem ser agrupados quantas vezes forem necessário. Então, este 1 aqui, ele pertenceu a dois grupos. Tanto este primeiro aqui embaixo, quanto este aqui do lado direito. Tá certo? Se fosse necessário agrupar a terceira vez, não teria problema nenhum. Na verdade, deve-se agrupar o máximo possível. Tá certo? E quantas vezes for necessário. Tá certo? Aí eu pergunto para vocês, né? E se eu tivesse feito este agrupamento aqui embaixo e este agrupamento aqui isolado, né? Qual seria o resultado? Estaria certo? Não, não estaria certo. Porque quando nós formos escrever este termo deste grupo aqui isolado, nós iríamos perceber que ele ia dar origem ao termo A0, né? A barrado, né? Vezes B. Então ia ficar A barrado vezes B. Que nós podemos observar que não é uma expressão mais simples que essa. Tá certo? Essa aqui realmente seria a forma simplificada. E só a título de comparação, tá? Se nós tirarmos a expressão desta tabela verdade da forma como nós já estudamos, através da soma de produtos, seria desta forma, tá? Vamos localizar aqui o produto de cada linha que possui 1, tá? Ó, 0, 1, então A barra B. Aqui seria A, B barra, e aqui seria AB. Então, se nós tirássemos a expressão da forma como nós já estudamos, seria desta forma, tá certo? Não seria uma forma mais simples do que nós tiramos do mapa do Carnot. Mas nós podemos trabalhar utilizando aqui a álgebra booleana e vamos perceber que chegamos na mesma expressão. Isso aqui é só para mostrar que, utilizando o mapa de Carnot, normalmente é mais fácil do que usar a álgebra booleana. Tá certo? Façam esse exercício aqui desta simplificação em casa depois, tá? Como treino. Aqui é um exercício para vocês, tá certo? Para vocês fazerem. Preencha a tabela com valores aleatórios de S e encontre a expressão simplificada. Repita diversas vezes.
Então, o que é que eu quero que vocês treinem em casa? Preencham essa tabela, tá? Com valores aleatórios. Depois vocês passem o mapa de Carnot, tá? E encontrem as expressões. Então façam isso repetidas vezes até que vocês tenham segurança deste exercício do mapa de Carnot para duas variáveis, tá? Vamos então para o mapa de Carnot para três variáveis, tá certo? Nós temos aqui uma área, tá certo? Esse retângulo. E aí nós temos agora três variáveis. Como é que nós podemos dividir esta área, tá? Esse retângulo, em três variáveis? Vamos lá. Primeiro, em relação à variável A, nós podemos dividir assim. A parte superior é a região do A barra, ou seja, A vale 0. E a parte inferior é a região em que A vale 1. Tá certo? Então, a primeira divisão em relação à variável A. Agora, em relação à variável B, tá? Nós podemos passar essa linha vertical aqui e nós vamos identificar, né, ou dizer que do lado esquerdo é a região do B barra, ou que B vale 0, e aqui do lado direito é a região em que B vale 1. Tá? E agora, em relação à variável C, que é a nossa terceira variável que está aparecendo para nós trabalharmos no mapa de Carnot. Nós podemos fazer uso, né, neste gráfico dessas duas linhas verticais, tá? Essas duas linhas aqui. De tal forma que as regiões aqui das extremidades, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nós vamos dizer que é a região que C vale 0. Tá? Já a região central é a região em que C vale 1, ou C. Então, aqui C barra, né, nas extremidades, e aqui C na área central. Tá certo? Então, colocando essas três variáveis em um único mapa de Carnot, nós vamos obter o mapa de Carnot para três variáveis. Então, percebo que este retângulo agora, né, foi dividido exatamente considerando as três variáveis que nós estamos mostrando aqui do lado. E novamente, como eu disse para duas variáveis, existem duas formas que nós vamos encontrar aí na literatura do mapa de Carnot. Esta forma aqui, que nós observamos e nós tiramos direto do mapa de Carnot pela divisão das regiões das variáveis, né? Quanto desta forma que trabalha com linhas e colunas. Eu prefiro utilizar esta forma aqui, de linhas e colunas, onde é colocado aqui em cima quais são as variáveis. Então aqui é A, então eu tenho a linha em que A é igual a 0 e a linha em que B, em que A vale 1, que é em cima e embaixo, tá? Aqui, ó, em cima e embaixo, certo? E aqui eu vou ter as colunas que relacionam, no caso, as duas variáveis B e C, tá? Então, se nós pegarmos aqui uma área dessa qualquer, dentro da área maior, por exemplo, esta posição aqui, nós vamos perceber que, neste caso, o A vai valer 0, o B vai valer 0 e o C vai valer 1, tá certo? A mesma conclusão nós podemos tirar daqui, olhando para cá. Ó. A mesma posição, o A vale 0, o B vale 0 e o C vale 1. Entenderam? Tá? Então, fiquem à vontade em escolher qual das duas formas de montar um mapa de Carnot é importante para vocês. Outra coisa importante também, tá? Se eu quiser alterar as posições dessas variáveis, por exemplo, colocar A e B aqui e C aqui, eu posso? Sim, posso, não vai ter problema nenhum, tá? Posso colocar A e C aqui e B aqui sozinho? Sim, pode, não vai ter problema nenhum, tá? Só vai ser um pouco mais dificultoso na hora de passar da tabela verdade para o mapa de Carnot, tá? Desta forma, como se encontra aqui, né, a variável A, que é a mais significativa, definindo a linha, e a B e C aqui as colunas, nós vamos ter este posicionamento aqui, né, vamos dizer, essa sequência dos valores da tabela, tá? Então,
a sequência que eu digo das linhas, tá? Então, nós temos aqui a linha 0, 1 até a linha 7 na nossa tabela verdade, de tal forma que a posição da linha 0, né, da saída S, vai ser essa. Da linha 1, aqui. E assim sucessivamente, ó. 0, 1. Aí percebo que tem uma quebra aqui, o 2 vem para cá. Aí tem o 3, 4, 5, aí o 6 e o 7, tá? Vamos conferir, por exemplo, esse 7, ver se está certo, ó. Ele está dizendo que o 7, na posição da linha 7, eu tenho A igual a 1, B e C igual a 1. Exatamente o que diz a linha 7. Tá? Se nós escolhermos uma posição qualquer, a posição 5, ó, A igual a 1, B e C 0 e 1. Então, vamos aqui para 5, ó, A igual a 1, B e C 0 e 1. Tá certo? Se nós tivermos esta visão aqui desta sequência do mapa de Carnot, na hora de nós montarmos a tabela verdade, vai ser bem rápido, tá certo? Nós temos que ir seguindo aqui a tabela e montando o mapa de Carnot na sequência dada. Se nós não tivermos isso em mente, nós temos que ir comparando cada valor aqui das variáveis A, B e C. Tá? Então vamos para um exercício onde nós temos aqui: encontra a expressão simplificada que represente a tabela abaixo. Tá? Então nós temos aqui a tabela verdade com 3 variáveis, A, B e C, a saída S. Vamos mapear essa saída S aqui no nosso mapa de Carnot. Então tá aqui, ó. 1, 0, 1 e 1. Aí depois 1, 0, 1 e 0. Tá? Eu estou seguindo aquela sequência que nós acabamos de ver. Aí, feito esse primeiro passo, que é colocar os valores da saída S no mapa de Carnot, o que nós temos que fazer? Agrupar os uns. Tá certo? Temos que agrupar em uns. Então, e já o primeiro exemplo aqui de 3 variáveis, né? Nós vamos ver aqui, ó, tá? Que nós podemos agrupar os uns que estão nas bordas, tá? Agrupar com quem? Com a borda do outro lado. Então, neste caso aqui, olha, nós tínhamos 1 e 1 aqui, 1 e 1 aqui. Nós podemos agrupar esses 4 uns, tá certo? Se nós formos agrupar esses 4 uns, eu vou voltar aqui, tá? Prestem bem atenção, que são as duas bordas, né? Duas laterais aqui, esquerda e direita. Eu vou voltar aqui, só para a gente lembrar que aquelas duas laterais, ó, é justamente quando o valor da variável C é igual a 0, ó, C barrado, tá certo? Por isso que a gente pode agrupar, né? Porque na verdade está trabalhando em cima aqui da mesma região. Que região é essa? Da região C barra, ou C igual a 0, tá? Então vou avançar, pronto. Então essa região, como nós acabamos de ver, é a região C barra, a região de C igual a 0. Se nós não lembrássemos dessa região do C barra, né, que normalmente a gente não vai lembrar, o que nós podemos fazer? Nós podemos verificar quais são as variáveis que mudam de valor e quais são as que mantêm o mesmo valor. As que mudaram de valor, nós vamos o que? Descartar. Então, em relação à variável A, este agrupamento nós percebemos que ocupa tanto a região em que A é igual a 0, quanto a região em que A é igual a 1. Ora, se muda de valor, eu descarto o valor de A. Descarto a variável A. Vamos verificar em relação à variável B. Ó. Aqui o B vale 0. Neste outro lado vale 1. Então B muda de valor, descarta a variável B. Já em relação à variável C, aqui C é igual a 0, aqui C também é igual a 0. Então, o resultado deste agrupamento, né, ou a contribuição para a expressão, será apenas C barra, que é justamente a região em que C é igual a 0. Bom, está faltando este 1 aqui, tá? Eu devo agrupar ele isolado? Não, né? Quanto mais 1s nós agruparmos, melhor. Nós podemos agrupá-lo com quem, então? Nós podemos agrupar aqui com seu vizinho aqui do lado direito, tá certo? E aí, que
expressão, né, que termo vai dar origem a este agrupamento. Vamos verificar em relação à variável A, tá? Igual a zero. Então, A barrado. Em relação à variável B, ó, B igual a 1, B igual a 1. Então, B. Então, nós já temos A barrado B. Em relação à variável C, ó, a variável C vale 1, a variável C vale 0. Então, descartamos a variável C. Então, este agrupamento dá origem ao termo A barrado vezes B. Tá certo? Outro exercício. Encontre a expressão simplificada que represente a tabela abaixo. Então, temos aqui uma nova tabela verdade. Vamos mapear os valores aqui da saída S no mapa de Carnot. Tá aqui, tá? Então, aqui ó, 0, 0. Os demais são 1s, tá? Então, nós devemos agora encontrar os termos da expressão. Podemos agrupar 8 1s? Não, 8 1s não tem, né? Nem tem. Seria todo ele, tá? Podemos agrupar 4? Sim, podemos agrupar 4. Nós podemos começar por esses 4 aqui embaixo, tá? Então, em esse agrupamento de 1s, tá? Nós vamos verificar aqui em relação à variável A vale 1. Então, S igual a A até esse momento. Em relação à variável B, olha, em relação à variável B, nós podemos verificar que conforme nós mudamos aqui as colunas, aqui B vale 0, já nessas colunas B vale 1. Como o agrupamento ele está em todas essas colunas, então cancela o valor de B, né? Já a variável B, tá? E em relação à variável C, a mesma coisa. Ó. Nós percebemos que o C vale 0 aqui, o C vale 1, tá? Então, como o agrupamento ocorre em regiões que C vale 0, regiões que C vale 0 e regiões que C vale 1, então nós vamos também descartar a variável C. De tal forma que este agrupamento de 4 1s dá origem ao termo apenas de A. Tá? Próximo. Falta circundar ainda, né, ou agrupar esses dois 1s. Devemos agrupar somente eles? Não, já que ele permite agrupar os 4. E é isso que nós vamos fazer, né? Agrupamos então esses 4 1s e vamos analisar qual é o termo que ele dará origem. Em relação à variável B, A, nós percebemos que ocupa a região em que A igual a 0 e A igual a 1. Então, descarta a variável B, A, né? Em relação à variável B, vamos analisar aqui esse grupo. Ele ocupa a região em que A igual a 1, ou B igual a 1, B igual a 1. Então, B, tá certo. E em relação à variável C, ocupa a região em que C é igual a 1 e C é igual a 0. Então, descarta a variável C. Então, a única variável que vai ficar é a variável B. Então, o resultado dessa tabela verdade é que a saída S é igual a A mais B. Se nós fôssemos pegar a expressão obtida através da soma de produtos, como nós tínhamos estudado antes, né, ia dar aqui uma soma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 termos, né? Seria uma expressão com certeza bem mais longa e menos simples que esta aqui. Tá entendido? Vamos então ao terceiro exemplo, aqui com 3 variáveis. Temos aqui uma nova tabela verdade. Vamos mapear esses valores aqui no mapa de Carnot, tá certo? Vamos conferir se está certo. Olha, eu faço assim, eu vou fazer de forma bem rápida, tá? Aí vocês tentem treinar em casa. Ó. Eu normalmente faço de 4 em 4 neste caso aqui, ó. Por isso que, inclusive, que eu coloquei essa linha pontilhada aqui para facilitar. Então vai ficar aqui 1, 0, 1, 1. 1, 0, aí 1 e 1, tá? Lembre lá da nossa ordem, tá? Depois 1, 1, 0, 0. 1, 1, aí o 0, 0, tá? Lembre que tem essa sequência alterada lá na ordem do nosso mapa, tá? Bom, uma vez que os uns, uma vez que os valores da saída S estão no mapa de Carnot,
nós temos agora que circundar os uns, né? Todos os uns têm que ser circundados. Então já está todo apresentado aqui os valores. Vamos identificar aqui esse primeiro grupo aqui de dois uns, né? Esse par. Nós vamos perceber que em relação à variável A vale 1. Então, A. Em relação à variável B, olha, B vale 0. B vale 0, B vale 0. Então, A, B barra. Em relação à variável C, nós vamos perceber que muda de valor. Então, aqui C vale 0, aqui C vale 1. Então, C é descartada neste caso. Vamos para o segundo grupo de uns, seria este grupo aqui, tá? Também é um par. E vamos analisar aqui em relação a cada uma das variáveis. Em relação à variável A, o A vale 0. Então, vai ser A barra, A barrado. Em relação à variável B, ó, B vale 1, B vale 1. Então, B, A barra B até agora. Em relação à variável C, nós temos que C é 1, C é 0. Então, C é descartado, porque para este agrupamento a variável C muda de valor, tá? Vamos então para o terceiro agrupamento de uns, também é um par. E nós vamos perceber que em relação à variável A, ocupa a região de A igual a 0 e A igual a 1. Então, descarta o A. Nós não vamos utilizar o A. Em relação ao B, B vale 0. Então, B barra. Em relação ao C, C vale 0 também. Então, C barra. Então, este agrupamento desse par de uns deu origem a B barra, C barra. Somando os termos de cada um dos agrupamentos de uns, temos a nossa expressão da saída S. Tá certo? Outra coisa, lembram quando eu comentei que uma tabela verdade ele pode dar origem a mais de uma expressão? Tá? Então, preste atenção nesses agrupamentos de uns que eu vou mudar, tá? Pronto, mudei. Aquele 1 aqui em cima, tá? Que estava circundado com 1 embaixo, resolvi agora circundar com 1 que está lá do outro lado. Lembra que as bordas, né? Nós podemos agrupar, tá? Juntas, né? Nós podemos agrupar as bordas que visualmente estão separadas, mas no nosso mapa de Carnot, a visualização é que elas estão juntas, tá? Então, agora, neste caso, ó, nós temos que aquele primeiro agrupamento que nós fizemos, AB barrado está igual. O segundo aqui, que é o A barra B mantém também. Já o terceiro mudou, né? Em relação à variável A, ficou A barra. Em relação à variável B, ela sai, né? Porque aqui B vale 0, aqui B vale 1, então sai a variável B. Em relação à variável C, aqui C vale 0, aqui C vale 0. Então ficou A barrado vezes C barrado. Então, as duas expressões estão corretas e as duas expressões representam esta tabela verdade. Se nós tivéssemos saído da soma de produtos dessa tabela e através de álgebra booleana simplificado, nós poderíamos ter encontrado qualquer uma dessas duas expressões, tá? As duas estão corretas. Bom, eu vou deixar aqui, assim como eu fiz no primeiro, para duas variáveis, uma tabela e um mapa de Carnot em branco, para que vocês possam preencher aqui com valores aleatórios da saída S, né? Depois vocês mapeiem esses valores no mapa de Carnot e façam os exercícios em casa, né? Vocês podem desenhar essa tabela aqui e o mapa de Carnot de caneta, tá? E vão preenchendo aqui de lápis, de forma que vocês possam utilizar diversas vezes essa tabela e esse mapa. Não deixem de fazer esses exercícios, tá? Preenchem com valores aleatórios aí de 0 e 1 e façam em casa, tá? Então, com isso eu vou encerrar essa 10ª aula sobre funções e portas lógicas.